Abra sua Bíblia em João. Não, já resolvi. João capítulo 10. Queria pedir que ninguém sentasse lá atrás. Vou sentar mais na frente, ok? Vou ficar mais junto. João capítulo 10. Pelo menos aqui está um pouco agudo demais ainda. Pode tirar mais o agudo. Aí, agora prega até 1h da tarde aqui. João 10. Quem achou, diga amém. Quantos estão sendo abençoados esses dias aqui, diga amém. Quem vai orar mais em línguas depois desses dias, deixa eu ver. Fala para o teu irmão assim, 5 horas para mim é pouco, sai da minha frente, fala para ele. Você sabe que uma coisa que ajuda muito é um reloginho de cronômetro? Quem usa um reloginho de cronômetro para orar em línguas? Então, alguns usam. Ajuda você a se disciplinar, né? Você põe aquela meta ali, 4 horas por dia em línguas. Aí você vai marcando durante o dia, né? Te ajuda a ficar disciplinado. Não é espiritual isso, tá? Fica tranquilo, quem não usar vai para o céu do mesmo jeito. Mas ajuda você a manter propósito, né? Se estabelecer aquela meta. Geralmente quem começa a marcar descobre que orava menos do que pensava que orava, porque o relógio te policia, né? Então fala para o teu irmão, compra um relógio de cronômetro, começa a usar para você ver, irmão. Quem topa aí 2013, 4, 5 horas por dia em línguas, dá uma glória a Deus. Não, é sério, 4 a 5 horas por dia, levanta a mão. Recebe a graça para isso em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero terminar minha participação nesse congresso com a palavra. Hoje à noite é a bispa e o pau vai quebrar aqui, meu filho. Te prepara. Mas eu ainda tenho algo para compartilhar com os irmãos, dentro do que nós estamos ministrando desde quarta-feira, que eu acho que vai ajudar você a fechar o entendimento do que nós estamos ministrando. João capítulo 10. Abaixa um pouquinho o retorno para mim. Abaixa um pouquinho. Versículo 1 em diante. Em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Diga assim comigo: as ovelhas ouvem a sua voz. Vai comigo agora para Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27. Quero falar um pouco essa manhã sobre como discernirmos a voz de Deus. Como separarmos a voz do Espírito Santo, para as outras vozes. Quantos sabem que nós precisamos crescer nisso? Diga amém. Você vai sair daqui hoje debaixo de um novo discernimento em relação à voz de Deus dentro do seu espírito. Diga assim comigo: Deus fala dentro do meu espírito. Todos, por favor, diga assim comigo: mas existem muitas outras vozes. Se eu não souber discernir a voz do meu Deus para todas as outras vozes, poderei entrar em maus lençóis. Mas eu declaro que você vai saber discernir a voz de Deus.
Porque, irmãos, andar no Espírito é comportar-se segundo a voz de Deus dentro do seu espírito. Então Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Abraão então teve um comportamento segundo o que ele ouviu. Fé é isso. Ele simplesmente obedeceu por fé o que ele ouviu. E tudo na vida de Abraão começou a acontecer por causa daquelas atitudes de fé. Tempo depois, Deus vem sobre Abraão e diz para ele: agora você vai percorrer a terra no seu comprimento, na sua largura. Olha que a instrução expandiu dentro dele. Primeiro, sai da sua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí ele chega na terra que Deus tinha mostrado para ele, e Deus fala para ele: agora percorre a terra. Mudou, não era mais para sair, era para percorrer. E ele então, em fé, foi de tenda em tenda, seguindo Deus. Estou citando Gênesis capítulo 13. Capítulo 14, houve aquela guerra, ele liberta Ló. No capítulo 15, ele estava bem na alma, abatido, porque a promessa não vinha. Estava dentro da tenda, o Senhor vem sobre ele, chama ele para fora, era de noite, porque o Senhor diz: conta as estrelas, se é que podes, porque assim será a tua descendência. Tem momentos que a gente está brocochô, né? Aí Deus vem e levanta a gente, dá um up, fala, e você se põe na fé de novo e bota para quebrar novamente. Aleluia. Deus não tem problema com seus momentos de fraqueza. Deus tem problema quando você assume as suas fraquezas, irmão, e justifica elas com incredulidade. Mas Deus não tem problema com momentos que você está fraco. Ele está aí para te socorrer. Amém? E você percebe que toda a vida de Abraão foi esses passos de fé. A Bíblia fala em Romanos, né, sobre os passos de fé. Diga assim comigo: vida espiritual me põe em passos de fé. Quantos já entraram numa jornada de fé? Deixa eu ver, quem tem seguido o Espírito Santo? Dá glória a Deus aí. Pergunta para o teu irmão se a guerra levantou ou não depois que ele começou a seguir o Espírito Santo. Jesus falou para os discípulos: entra nesse barco e passa para o outro lado. Eles estavam lá remando, veio um temporal de vento. Não é porque está tudo dando errado que você está na jornada errada, nem porque está dando tudo certo que você está na jornada certa. Não são circunstâncias que determinam as coisas, é a sua obediência à voz de Deus. Tem muita gente que está dando tudo certo e eles estão errados, e tem muita gente que está dando tudo errado e eles estão certos. Não tem a ver com guerra e não guerra, tem a ver com uma jornada espiritual que você entrou em fé. Agora, amados, é fundamental que você realmente saiba que é Deus que você está seguindo. Então vamos ler aqui. Esse é um dos textos da palavra que o Espírito Santo mais usou para me ensinar sobre a voz de Deus. Esse texto nós vamos ler aqui agora. Parece que não tem nada a ver, mas foi uma revelação que Deus me deu, que eu creio que vai te ajudar. Amém? Declaro que o Espírito Santo vai colocar essa verdade dentro do seu coração, como pôs no meu coração. Vamos ler o texto todo, é um pouco longo, mas preste atenção. Quem não tem Bíblia, pega uma carona aí com quem tem. Gênesis 27, verso 1 em diante. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: eu estou velho e sei o dia, e não sei o dia da minha morte. Agora pois toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanhe para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa como eu aprecio, e traze-me, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Verso 5 de Gênesis 27.
Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-lo. Então disse Rebeca a Jacó. Jacó significa enganador, suplantador. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze, caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Dele farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo, e eu sou liso. Fala para o teu irmão, e bota liso nisso. Fala para o teu irmão. Dá uma sacudidinha no seu irmão e fala assim: cuidado com Jacó, meu filho. Verso 12: dá-se ao caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-nos. Ele foi, tomou-os e os trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa. Está dando aqui no som. Onde eu estou? 15. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Presta atenção. Respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Diga para o irmão que está ao seu lado: mentiroso, rapaz. Olha o verso 19: fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaac a seu filho: como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Olha o Jacó, irmãos, ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacó, agora preste atenção: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou agora, e disse: a revelação está aqui agora, a revelação está aqui, eu preciso que você repita comigo: a voz é de Jacó. Todos, por favor, diga assim com bastante convicção, diga: a voz é de Jacó, porém as mãos é de Esaú. E vocês conhecem o restante da história. Na verdade, amados, a voz nunca irá nos enganar. O que poderá nos enganar é aquela aparência que está por trás daquela voz que não é do Senhor. O fato é que o meu espírito e o seu espírito, recriado em Cristo Jesus, foram recriados através da voz de Deus, da palavra de Deus. O seu espírito é igual à palavra, é da natureza da palavra. Na verdade, quando Deus fala, o seu espírito vibra imediatamente, porque o seu espírito reconhece a frequência. É impossível você ouvir a voz de Deus e o seu espírito não receber, porque o seu espírito nasceu dessa palavra. Levanta assim a sua mão e diga: o meu espírito nasceu da palavra. Faz assim com as duas mãos, diga: o meu espírito e a palavra
são da mesma natureza. Qualquer outra voz não tem a mesma ressonância no nosso espírito. Qualquer outra voz não tem a mesma aceitação no nosso espírito. Eu estou me referindo à voz da carne, à voz da alma, à voz do diabo, à voz do homem, à voz das circunstâncias, à voz do raciocínio, à voz das emoções. Qualquer outra voz não tem no meu espírito a mesma receptividade. O nosso espírito é 100% aberto para Deus, mas ele não é 100% aberto para mais nada. Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós ouvimos uma voz de origem carnal, de origem espiritual, de origem racional, de origem emocional, de origem humana, de origem diabólica, porque o diabo tenta imitar a voz de Deus para nos confundir. Então a gente ouve uma voz que parece Esaú, tem a aparência de Esaú. Interessante que Isaac, ele estava cego. Diz aqui no capítulo 27 que Isaac, não podendo ver, porque os seus olhos se enfraqueciam, né? Ele já estava assim, praticamente cego, sem enxergar, a ponto dele não discernir fisicamente Jacó e Esaú. Estava cego. E na verdade, isso aqui é uma analogia, nós somos cegos fisicamente para o reino do Espírito. Aqui está cheio de anjo, mas a não ser que o Senhor nos dê uma visão espiritual aberta, nós não estamos vendo eles, mas eles estão aqui. Os demônios estão bem longe desse lugar, aleluia. Fala glória a Deus, gente. Nós não estamos enxergando o reino do Espírito com os nossos olhos físicos. Não vou entrar nisso, queda de Adão enxergava nas duas dimensões, papapá. O fato é que, se eu ouço uma voz, fisicamente eu não sei que voz é essa, porque eu estou cego fisicamente. Isaac então percebe alguma coisa errada, porque você só não discerne Jacó enquanto ele está de boca fechada, porque quando ele fala, você sabe que é Jacó. E no momento que Jacó falou com Isaac percebeu que aquela voz não era a voz de Esaú. A questão é que ele estava mais interessado na caça do que na verdade. Ele estava mais interessado em saciar sua fome do que discernir o certo naquele momento. Diga para o irmão que está ao seu lado: cuidado com seus apetites, porque é aí que Jacó vem. Quem recebe essa vacina de Deus, glória a Deus bem forte. O engano virá em cima do seu apetite. Satanás sabe que não vai enganar você numa determinada área se você não tem aquela cobiça, se você não tem aquela luta, se você não tem aquele problema, se você não tem aquela fraqueza. Na verdade, Isaac não tinha que enviar Esaú para buscar uma caça. A bênção não dependia daquilo, a bênção só dependia da primogenitura. Meu filho, vai buscar uma caça para o papai te abençoar. Cuidado com isso, irmão. Não coloque condições que Deus não está colocando nas coisas. Você recebe essa palavra? Então, quando você coloca a sua fome acima da verdade, você pode ser enganado. Ou melhor, você será enganado. Não importa o quão faminto você esteja de amor, de atenção, de afeto, de reconhecimento, de honra, de um espaço, de um descanso. Eu estou falando muitas vezes de fomes legítimas. Muitas vezes você tem uma fome, esposa, do carinho do teu marido. Você tem fome, marido, da honra da tua esposa. Mas isso é secundário quando você tem que andar no Espírito. Sua fome tem que estar em segundo lugar. Quando a sua fome está em primeiro lugar, você vai seguir a voz errada. Porque
você vai estar focado na fome e não na verdade. E eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer: você é um homem da verdade, em nome de Jesus. Bate o pé no chão, dá uma glória a Deus bem forte. Muita gente foi enganada por Jacó, porque colocou o apetite, seja ele qual for, apetite financeiro, apetite ministerial, qualquer tipo de apetite, mesmo apetites legítimos, podem te enganar, quando você não é alguém firme no espírito. Não, espera aí, isso não é a voz de Deus, não foi isso que Deus falou comigo, não é a orientação que eu tenho. Eu vou esperar essa fome, daqui a pouco eu mato ela. Jesus é fiel, aleluia. Essa porta vai abrir, meu casamento vai mudar, o ministério vai romper, mas eu não vou sair da rota do Espírito. Não, dá uma glória a Deus melhor aí, meu irmão. Tem uma vacina do tamanho desse negócio que entrando em você agora, meu irmão. Deus está te livrando de anos de sofrimento, porque, meu querido, muitas vezes por não ouvirmos o Espírito Santo, a gente sofre 10, 15, 20 anos, até que você dá aquela volta e chega naquele lugar de novo, onde você diz não para o engano e retoma a caminhada da fé. Dá uma glória a Deus bem forte. Diga forte comigo assim: ouvir o Espírito Santo vai me livrar de muito sofrimento. Vocês não entenderam? Meu Deus. Você quer ver como é sério o que eu estou falando? Quantos sabem que o que eu estou dizendo é verdade? Porque já sofreram em causa de desobediência. Quem sabe que eu estou falando é verdade? Todo mundo. Quantas vezes Deus quis te alertar? Para, não é por aí. Mas o seu apetite, e o pior, legítimo, fome, estava com fome, apetite legítimo. Esaú, um perito caçador. Mas não mistura as coisas. A bênção para Esaú, que é o primogênito, é uma coisa, a caça é outra. Abençoa o menino, depois você come a caça. Mistura, fala para o teu irmão, não mistura as coisas, meu filho, fala para ele. Levanta a mão bem alto, diga assim: toda vez que a minha necessidade legítima está acima da minha obediência, eu vou ser enganado. Tem muita gente enganada, irmãos, porque atendeu ao clamor da alma e não se firmou no Espírito. Então tinha uma armadilha ali para Isaac. Tinha um problema ali. O que Isaac tinha que fazer, irmãos? Quando Jacó aproximou dele, Jacó foi a seu pai e disse: meu pai? Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Se ele perguntou é porque já percebeu alguma coisa. Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú. Ali, alguma coisa dentro dele, porque, diga assim forte comigo: a aparência engana, mas a voz nunca. Olha, a aparência pode enganar a gente, irmãos, mas a voz lá dentro, quando é de Deus, tem paz, tem confirmação, tem convicção. Mas quando não é de Deus, alguma coisa lá dentro fica assim. Por quê, pastor? Porque Ele é seu pai, Ele quer cuidando de você, Ele está livrando você. Será que você não pode ficar um ano esperando certeza? Um ano esperando em Deus vai livrar você de 20 anos de sofrimento na carne. É melhor você quietar o facho, se você não tem convicção, porque o nome de Deus não é eu acho, o nome dele é eu sou. Fala forte-me quando Deus fala. Eu não acho, eu sei. O Senhor não espera que você siga uma voz confusa. O Senhor não espera que você tome uma atitude precipitada. Você não está desagradando o Espírito Santo se você esperar, por não ter plena convicção. Por que eu estou trazendo essa palavra, irmãos? Porque tudo que
que nós estamos dizendo desde quarta-feira é: siga a voz do Espírito, sim ou não? Então você tem que discernir, senão você vai sair daqui, Deus falou isso comigo, eu aprendi, Deus falou comigo. Muitas vezes não foi Deus que falou, foi sua alma que falou, é o seu apetite que está falando, é a sua fome carnal que está falando. E aí a pessoa sai fazendo um monte de besteira em nome de uma vida do Espírito. Não, o que é de Deus, grava isso, perdão, o que não é de Deus gera confusão dentro de você, incerteza e intranquilidade. Nenhuma voz é capaz de transmitir paz para o seu espírito, só a voz de Deus. Nenhuma voz é capaz de tranquilizar você por dentro, só a voz de Deus. Nenhuma voz é capaz de dar fé para o seu espírito, só a voz de Deus. Então joga as suas duas mãos para cima e diga forte comigo: as aparências podem e muitas vezes, mais forte igreja, vão me enganar, mas a voz jamais. Ele apalpou Jacó vestido de Esaú, ele apalpou a aparência, ele apalpou. Nossa, mas é igualzinho Esaú, olha aqui, olha o cheiro, a roupa, mas é o cheiro, é a roupa, é o pelo, é igual, mas a voz não é. Ei, meu irmão, Jesus não disse: minhas ovelhas veem a minha aparência e me seguem. Jesus não disse: minhas ovelhas se arrepiam e me seguem. Jesus não disse: minhas ovelhas se emocionam e me seguem. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não siga vozes confusas, porque a voz de Deus não gera confusão, a voz de Deus gera paz e convicção. Bate pena, Xandão, glória a Deus bem forte. Joga a mão para cima e dá um grito de vitória. Homens de negócio aqui, quantas vezes você vai fazer um negócio e Deus quer te avisar: olha, não faz negócio com esse cara aí não, porque ele não vai te pagar. E você fez negócio sabendo, porque a voz te avisou. Você acha que Deus quer que você quebre, que você tome prejuízo? Deus quer que você prospere, meu irmão. Você queria fechar aquele negócio, o Espírito Santo lá dentro. Às vezes nem que o negócio era ruim, Deus tinha algo melhor. Ou talvez um excelente negócio, mas ia roubar o seu tempo com Deus. Não tem a ver com um negócio bom ou ruim. Talvez nem prejuízo estava envolvido no sentido financeiro, mas um prejuízo espiritual. E você entrou naquele negócio e afastou de Deus, afastou da igreja, não tem mais tempo para ler Bíblia, não tem mais tempo para orar. Será que Deus vai promover algo na sua vida que vai te afastar dele? Claro que às vezes é Deus em tudo e você não é maduro para lidar com a bênção, também é verdade. Então andar no Espírito é muito simples, irmãos, mas é muito profundo. E eu declaro que você vai crescer nisso em nome de Jesus Cristo. Quem está sendo ajudado com essa palavra aqui? Dá uma glória a Deus bem forte. Então diga para o irmão que está ao seu lado, mas você precisa olhar nos olhos dele. Fala assim: guerreiro, muitas vezes na guerra põe a mão no nome dele e fala assim: na guerra aparece outra guerra, fora as outras que você já estava. Dá uma sacudidinha, fala assim: a gente já não enxerga o mundo do Espírito, o negócio já não é fácil, a gente é cego para o mundo do Espírito, cego fisicamente, porque não somos cegos espiritualmente. No Espírito a gente enxerga que é uma beleza, aleluia! Então fala para o teu irmão: cuidado com as vozes. 1 Coríntios 14 diz assim: se a trombeta der o som incerto, como nós nos prepararemos para a batalha? Você acha que Deus é responsável com você, irmão?
Você acha que Deus vai falar algo que vai te pôr num buraco? Não, irmão. A palavra de Deus vai tirar você do buraco. Qual é a lição que nós precisamos aprender aqui? Não se mova pela aparência, se mova pela convicção e paz que só a voz de Deus produz dentro de você. Tem certeza e paz? Caminha. Não tem? Espera. Porque o nome dele não é eu acho, o nome dele é eu sou. Andar em fé é um andar firme. Repita isso. Mais forte. Agora sim, com firmeza. Agora com a mão levantada, diga: o andar em fé. Fecha o punho assim, diga: é um andar firme. Rocha. Aroeira. Diga assim: o nome do meu Deus não é será. Talvez. Fala forte: eu acho. Não. O nome do meu Deus é eu sou. Certeza. Agora, aquilo que você sabe que Deus falou, meu filho, pode pular, porque a vitória é sua. Você vai para a galera. Pode correr para o abraço, meu irmão. Milagre vai vir, o poder vai manifestar. Mas você tem que ter aquela firmeza de espírito que só a palavra de Deus produz. Há uma grande diferença entre revelação e revelamento. Profecia e profetada. Muitas vezes, principalmente o pessoal assim da fazenda, nós aqui em Goiás tem muito isso, né? As fazendas assim, tem assim 150 vacas apartadas para um lado e os 150 bezerros aqui do outro lado. Aí o cara que está tirando o leite solta o bezerro e tem uma bezerrada berrando aqui, as vacas berrando aqui. Mas é incrível, irmãos. O bezerrinho, você solta ele assim, ele vai bé, bé. 5 minutos depois ele está mamando no peito da mãe. Se um bezerrinho acha o peito da mãe, meu irmão, você vai encontrar a voz do seu Deus. Bezerrinho, fala para o teu, um bezerrinho não erra, você vai errar, irmão, fala para ele. Chama alguém pelo nome de fulano. Quem já viu isso que eu estou falando agora? Quem já viu na fazenda? Quem já viu? Já viu na fazenda? Solta o bezerrinho, ele vai, e a mãe, né? Incrível, no meio daquela bezerrada, daquela vacaiada, ele vai, daqui a pouco ele encontra a mãe. Se um bezerro encontra a mãe, eu não vou encontrar a voz do meu Deus, eu vou encontrar a voz do meu Deus. Encontrou o peito desse Deus mãe que nós temos? Gruda nele, vai mamar, meu filho. Quando encontrou, fica berrando, hora após hora. Até encontrar. Shekaramanda recatala. O que você está fazendo? Estou fazendo assim, ó. Daqui a pouco eu vou discernir a voz das vozes, mas eu não vou andar confuso mais, eu vou andar firme no Espírito, em nome de Jesus. No começo, talvez, irmão, seus passos serão de ano em ano, para que depois sejam passos de mês a mês, para que depois sejam passos de semana a semana.
e depois sejam passos de dia em dia, e depois sejam passos de hora em hora, e se tornem passos de minuto a minuto, e daqui a pouco você não está mais caminhando, você está voando o Espírito. Mas Deus prefere você mais lento, mais firme, do que seguindo um monte de vozes que não tem base na palavra, que não tem confirmação do Espírito, não tem um testemunho do Espírito, e que vai abrir brecha muitas vezes até para o diabo fazer uma festa. Porque Paulo diz em 2 Coríntios, abre aqui em 2 Coríntios capítulo 11, capítulo 12. Não, é capítulo 11 mesmo. Verso 3. A gente brinca, mas que verdade, irmão. Se você não parar de orar em línguas, você vai chegar às conclusões do Espírito na tua vida, que são as conclusões de vida, e vida em abundância. Você ouviu isso? O pastor Dave Robertson, ele ensina algo tão interessante sobre essa questão de ouvir a voz de Deus. Ele ensina que no mesmo lugar que nascem as línguas, nasce a voz de Deus. Se você se familiarizar com esse canal onde nascem as línguas, você vai se familiarizar no lugar onde Deus fala. Não é tremendo? O pastor Dave, ele ensina que Deus um dia foi ensinar para ele como discernir a voz dele. Aí o Espírito Santo falou assim para ele: começa a falar em línguas. Antes ele teve uma visão e tal. Aí ele começou. Aí o Espírito Santo falou assim: para. Aí ele parou. Quando ele parou, ele percebeu que as línguas continuavam subindo. Mas ele percebeu e Deus falou com ele. A hora que ele percebeu, aí continuou aquelas línguas. Aí o Espírito Santo falou para ele: você acabou de descobrir onde é que está o canal que eu falo. Interessante, né? A maneira que, para mim, foi Gênesis 27. Assim, o texto mais forte da palavra, Gênesis 27, e aquele que eu ministrei ontem, o Senhor está sobre as muitas águas, que foi outra palavra que Deus me deu. Diga comigo: o Senhor está sobre as muitas águas. Isso me ajudou muito a discernir a voz de Deus, porque você tem a turbulência da alma, e acima que você tem a frequência do Espírito. Amém? Deus tem a maneira de te ensinar, irmão, mas saiba de uma coisa: a voz de Deus vai te dar certeza, convicção e paz. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Sacode o teu irmão e fala para ele: para de ouvir Jacó. Olha aqui verso 3 do capítulo 11. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Agora, gente, olha o que Paulo diz aqui no verso 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, foi o que Isaac fez, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Se você continuar lendo, ele diz assim lá na frente: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, para tentar enganar. Apocalipse fala de uma besta que sai do mar, e ela é como um cordeiro, está escrito lá, mas a voz é de dragão. Apocalipse. Interessante. Tem aparência de cordeiro, mas a voz não engana. Levanta a mão, fala comigo forte. A aparência pode ser maravilhosa. Diga um pouco mais forte: se abrir a boca, eu vou saber quem é. Não
siga a aparência, siga a certeza do seu espírito. Deus não fala na inconstância das emoções, Deus fala na certeza do seu espírito. Deus não fala na instabilidade da alma, Deus fala na paz no coração. Dá uma glória a Deus bem forte. Não seja emocional na tomada de decisões, seja espiritual. O diabo te rouba quando você é emocional. Começa a dar tudo errado, aí você pensa assim: Deus não está nisso. Ai, que meninice. Quem disse que não ia ter guerra? Quem disse que não ia ter pancada? Está louco? Acho que Deus não está. Irmão, mas imagine se Paulo fosse programar a vida dele emocionalmente. Vamos ler aqui? Vamos ler? Olha o versículo 23 do capítulo 11. Vamos pensar se Paulo fosse um cara emocional para determinar Deus no ministério dele. Capítulo 11, verso 23. Sou ministro de Cristo? Fala como fora de mim, eu ainda mais. Agora diga forte comigo, eu vou falando, você vai repetindo, todo mundo. Em trabalhos, muito mais. Muito mais. Em prisões. Diga forte, muito mais. Em açoites. Diga forte, em açoites, sem medida. Em perigos de morte. Muitas vezes. Fala, igreja, 5 vezes. Recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fala forte todo mundo. Fui 3 vezes fustigado com vara. 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Aí alguém chama Paulo para um aconselhamento apostólico. Olha, Paulo, você deve ter tomado a decisão errada, porque está dando tudo errado. Você só apanha, cara. Qual é a brecha que você está dando? Já é o 3º navio que afunda contigo, rapaz. Irmãos, aí começa a vir os acusadores, os amigos de Jó. Deixa eu te dar uma palavra profética. Pare de dar ouvido aos amigos de Jó na tua vida. Se você está caminhando na palavra que Deus te deu, não ouça os amigos de Jó, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sacode o teu irmão e fala forte para ele: você não viu o final dessa história ainda, rapaz. Você não viu a história terminada ainda, meu filho. Imagina Paulo no 3º naufrágio. Irmãos, eu quero confessar, se fosse eu ia... Deus, o que está acontecendo? Acho que o Senhor não me chamou, Senhor. Imagina Paulo ali na voragem do mar. Olha o que ele diz aqui no capítulo 11, verso 25. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia eu passei na voragem do mar. Imagina Paulo ali no mar, 1 noite e 1 dia, quer dizer, deve ter naufragado por volta das 7 da noite, 6 da tarde. Aí ele ali segurando aquele pedaço de pau ali, olhando para as estrelas e pensando: eu acho que eu estou em rebeldia, tem alguma coisa errada com a minha vida. Nada, meu irmão. Antes do naufrágio, Deus mandou o anjo visitou Paulo e falou com ele. Você nunca estará num naufrágio sem antes Deus ter falado com você. Pode ter certeza. Pega a sua agendinha antes da luta vir. Deus te preparou, Deus falou, Deus enviou o profeta, Deus te preparou, e Deus está mostrando que está contigo. Ninguém aqui está passando uma guerra em obediência que não foi preparado antes. Deus sempre fala antes. Olha, Paulo falou assim: olha, o que o Espírito Santo me garante. Lá em Atos, Paulo falou: o que o Espírito Santo me garante são cadeias e tribulações. Nem sempre é o que o Espírito Santo vai falar com você, fica tranquilo.
muitas vezes o Espírito Santo fala: rapaz, prepara um negócio aí, segura o tranco, que vai balançar. Amarra o cinto aí, apertem o cinto, senhores passageiros. Estamos passando por uma zona de turbulência. Aí o avião começa a sacudir, meu amigo, e daqui a pouco começa a cair mala, e gente começa a gritar. Quem já passou um voo assim que o povo gritou? Alguém já passou, né? E o avião... Pum. Desse eu nunca passei não, mas o Suzano e a pastora Gleiva passaram indo para São Paulo. O povo gritava dentro do avião. Mas nenhuma circunstância tem poder de parar você, se você não render o seu espírito. Se você não render o seu espírito, se você não entregar os pontos, o Senhor te diz nessa manhã: firma o teu espírito na palavra que eu te dei, porque você e a minha palavra, em fusão pelo crer, são invencíveis nessa terra, em nome de Jesus de Nazaré. Dá uma glória a Deus bem forte, igreja. Sacode o seu irmão e fala para ele: vai ter guerra, rapaz. Larga de ser frouxo. Derruba ele, irmão da guerra. Aguenta o tranco, rapaz. Você não é filho de Adão, você é filho do Eu Sou, filho de Jeová. É por isso que vai ter um galardão. Vai ter um galardão. Você tem que vencer aos vencedores. Desiste logo então, para com esse negócio. Não vai chegar em lugar nenhum. Mas quanto tempo vai balançar esse avião? Não sei, irmão. Eu sei que ele não cai. Apesar que o avião não cai, em nome de Jesus. A unção aumentou nesses 2000 anos, aleluia. Levanta a tua mão e diga: eu recebo essa palavra. Fala para o teu irmão assim: fica firme, balança, mas não cai. Ah não, gente, essa palavra está boa. Dá um glória a Deus melhor aí, sério. Deus está transferindo uma firmeza para o seu espírito nessa manhã. É sério. Tem capeta aí pensando que você ia desistir. Ele está enganado. Você não vai desistir. Você vai ficar firme na palavra que Deus te deu. Você não vai fugir. É o diabo que vai fugir no nome de Jesus. Bate o pé no chão, dá uma glória a Deus bem forte. Vira para o lado aí, grita o nome de alguém. Aguenta o tranco, rapaz. Fala para o teu irmão. Uma obediência inegociável no Espírito. E quando você percebe Paulo escrevendo 2 Timóteo, ele diz assim: olha, todos me abandonaram. O currículo de Paulo não termina aqui não, tem que ler 2 Timóteo. Todos me abandonaram. Na primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Só Lucas está comigo. Olha o final da vida desse homem. Terminou a vida dele com uma ovelhinha do lado dele. Só Lucas está. Demas me abandonou. Demas me abandonou, não sei se está em 2 Timóteo. Mas aí ele fala assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Você vai terminar a sua carreira. A doença não vai parar você. O pecado não vai parar você. Nenhum principado e potestade vai parar você. Nenhum esquema de Babilônia vai parar você. O Deus que te chamou
é fiel para te sustentar e te guardar até o fim. Eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu não morrerei, eu viverei e contarei as obras do Senhor. Aleluia! Narihi rabacatorobondarababá. Em jornadas, muitas vezes, verso 26, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Aqui não tem muita coisa nessa lista aqui, não tem doença, não tem opressão do diabo, porque isso não é para você não. Uma guerra vai ter. Então discirna a voz, se firme na voz e vá até o fim nessa caminhada. Dá um glória a Deus bem forte. Amém, amados? Senta direito nessa cadeira assim, estúpido. Dá um sorriso para mim. Pela fé então, dá um sorriso pela fé. Tem gente que assim, a guerra está tão reída, né? Você fala, dá um sorriso, irmã. Um sorriso, irmão. Ele quer chorar, ele não quer rir. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama. Amém, amados? Vamos terminar essa ministração fixando o seguinte: o enganador se veste para que através da aparência racional, emocional, circunstancial, você siga a aparência, obedecendo a sua fome e não a voz. Então o Senhor te diz nessa manhã: aprenda a não ser uma pessoa de aparências, desenvolva o conhecimento da minha voz, hora após hora, hora após hora. E onde você encontrar a minha voz, diz o Senhor, firme-se aí até o fim, porque em obedecer a minha voz está o seu galardão, está a sua vitória. Mas não seja um homem de aparências, uma mulher de aparências, seja alguém de certezas no espírito, porque a aparência vai te enganar, mas a voz nunca vai te enganar. Quando Esaú fala, você sabe, por causa da voz, você está cego. E quando Jacó fala, você sabe, por causa da voz. A visão natural, racional, emocional, circunstancial, está tudo bom demais, está tudo fluindo, Deus está comigo. Não. Deus está com você, você está obedecendo o que Ele falou com você, rapaz. Claro que quando você está em rebeldia, Ele está com você também. Não vai te abandonar, é seu Pai, para conduzir você à obediência, para te dar umas... bate também. Deus nunca vai te abandonar, nem no deserto. Mas não seja, sabe? Aqui. Não. Aquietai-vos. Saber que eu sou Deus. Espera aí. Amém? Glória a Deus.